Deus abençoe nossos queridos irmãos. Vamos ter mais um tempinho de meditação em torno da palavra de Deus e na mensagem do profeta William Branham. Antes, façamos uma breve oração. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, entregamos a nossa vida à sua disposição para falar um pouquinho da tua palavra. Que o Senhor possa entrar em cena e conduzir as palavras que diremos ao coração daqueles que precisam ser atingidos, daqueles que precisam sentir o Senhor, ver o Senhor e ser confortados com a pregação da tua palavra. Rogamos a tua ajuda nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler em São João, capítulo 14 e versículo 12. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. E esta não é uma frase minha. Para quem conhece a mensagem, sabe que é uma frase dita pelo próprio profeta na mensagem Almas que estão em prisão agora, o parágrafo 116, onde o irmão Branham diz: os ministérios devem ser o mesmo. Tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras, São João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ou seja, Jesus estava apontando para alguém que viria e faria as obras que ele fez e também fará as obras que eu faço. Veja as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, porque o irmão Branham estava pregando esta mensagem a almas que estão em prisão agora, trazendo à luz o ministério da sua terceira etapa, mostrando que todos os homens que também expuseram o evangelho tiveram etapas de seu ministério, e a terceira etapa sempre é um ministério que traz juízo, traz salvação e traz juízo. Aqueles que aceitam são salvos. E, na verdade, a terceira etapa dos ministérios sempre foi para mostrar que o tempo da misericórdia tinha terminado. E estamos vivendo num tempo em que a terceira etapa tem sido proclamada para falar o que Jesus fez como um intercessor, como um mediador durante as eras, e que esse tempo tem findado, que esse tempo tem chegado ao seu término, quando ele vem para manifestar Apocalipse 10 e bradar como leão. Então o irmão Branham está dizendo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Foi o que Jesus fez. Ele saiu primeiramente fazendo sinais, ele saiu primeiramente curando os enfermos, e depois ele trouxe uma mensagem, e depois que ele morreu, como está escrito no livro de São Pedro, que ele desceu e pregou às almas que estavam em prisão, que foram rebeldes nos dias de Noé. Ou seja, eles foram e os atormentou com a sua mensagem,
dando testemunho de que ele era aquele de quem Noé tinha falado, ele era aquele de quem os profetas tinham anunciado. Aquelas almas já não podiam mais ser salvas. Ou seja, é um tempo de pregação do evangelho onde muitas pessoas não podem ser salvas, onde muitas pessoas já não podem aceitar o evangelho, que a misericórdia parece que tem terminado. O evangelho já não causa mais efeito no coração das pessoas. As pessoas estão tão distantes de Deus. É tão impróprio o evangelho para as pessoas. Elas não se importam mais com a pregação, com a leitura da Bíblia, com a leitura da palavra, com uma exposição, uma boa exposição do evangelho no dia em que se vive. As pessoas não se importam mais em examinar a mensagem do profeta. Parece que já estão encarceradas, parece que já estão aprisionadas, parece que já estão mortos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que mortos são aqueles que deixaram de existir e estão sepultados debaixo da terra. Mas não, muitas pessoas, estando vivas, estão mortas. É como diz São Paulo, que a mulher que vive em prazeres está morta. Estão mortos e não percebem, mortos espirituais, que cruzam a linha da vida, a linha de uma misericórdia que Deus sempre estende, mas que os homens sempre resistem em aceitar. Então, o irmão Branham está fazendo um paralelo do seu ministério com os ministérios de Moisés, o ministério de Noé, o ministério de Jesus, quando chegou a sua terceira etapa. Então, diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos, pregando uma mensagem em que as pessoas rejeitam, em que as pessoas, ela é incomum demais para elas aceitarem. É incomum demais crer que Deus enviou um profeta nos dias em que nós estamos vivendo. É incomum demais a palavra profeta. Profeta parece que remete a um tempo antigo, a homens barbudos, homens que viviam em cavernas, homens que viviam distantes do povo. Parece que se remete a um tempo que hoje, quando se fala a palavra profeta, um sorriso é estampado no rosto do povo e um balançar de cabeça e um pensamento de antiquado é lançado sobre aqueles que apregoam a manifestação de um profeta. Mas Deus prometeu enviar profetas. Deus enviou um profeta chamado Paulo, um profeta chamado Pedro. Deus prometeu que Elias, o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu, São Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Malaquias capítulo 4, Elias viria e converteria o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos. Um pouquinho antes diz que ele converteria o coração dos pais à fé dos filhos. Isto foi o Elias, que Jesus disse que era João Batista. Se vocês querem saber, ele é o Elias. Mas em Malaquias 4 fala de dois ministérios, de um Elias que viria para converter o coração dos filhos à fé dos pais, que seria o Elias dos nossos dias, e o coração dos pais à fé dos filhos, que seria o Elias, que foi chamado João Batista, que veio para converter o coração daqueles pais ortodoxos judeus à fé dos filhos de Jesus na graça. Agora, aqueles filhos se tornaram nossos pais. E aqui vem um profeta que também veio na unção de Elias para converter os nossos corações de filhos à fé dos pais apostólicos. Aquela verdadeira crença, aquela verdadeira revelação da deidade,
aquela verdadeira revelação do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, posicionando a mulher no seu exato lugar na igreja, não como uma pregadora, não como uma pastora, não como uma ministra do evangelho, porque São Paulo diz aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 14:34, que não permito que a mulher ensine, que a mulher use de autoridade, como também na lei ela não teve esta autoridade. São Paulo também, o profeta, o apóstolo São Paulo, não lhe permitiu tal cargo. E o que veio este Elias fazer? Converter os nossos corações de volta àquela doutrina apostólica, de volta àquele batismo, falando, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o batismo foi pervertido pela Igreja Católica a partir do Concílio de Nicéia, do ano 325, e passaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus disse que era para batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é um nome. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Aquela fé, aquela revelação foi perdida. A igreja primitiva foi perseguida. A igreja foi morta. A igreja foi para o chão. Mas um grão, ele tem que morrer para poder brotar. E como o irmão Branham ensina, e como é visível na história, brotou nos dias de Lutero como um talo. Ainda não era uma perfeita igreja. Floresceu um pouquinho mais e subiu até a borla na era de Wesley, a sexta era da igreja. Nos dias de Lutero, pregando-se justificação. O justo viverá pela fé. Na era de Wesley, aplicou-se um pouco mais de luz, um pouco mais de revelação, e o Wesley também trouxe a santificação. Seguia a paz com Deus e a santificação, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela foi a era de Filadélfia, a era do evangelismo mundial, a era em que Deus pôs uma porta aberta diante do mensageiro, uma era tremenda. E logo a seguir, a era de Laodiceia, a era de Pentecostes, a era que nasceu no princípio do século XX, nos Estados Unidos da América, no estado da Califórnia, mais precisamente na Rua Azusa, onde o Pentecoste iniciou-se e incendiou o mundo nesta era pentecostal, nesta era em que os dons foram postos em prática, nesta era onde antes havia uma igreja formal, uma igreja nominal, uma igreja sem poder, uma igreja que não cria no batismo com o Espírito Santo, uma igreja que não cria nos dons, uma igreja que não cria em expulsar demônios, em operar milagres, orando pelos enfermos, ali na era pentecostal. Tudo foi trazido outra vez, e é exatamente nesta era, nos dias da voz do sétimo anjo, na sétima era da igreja, que Deus prometeu que Elias estaria entre o povo, para poder restaurar, para poder trazer e encaixar aquilo que foi deixado como cabos soltos durante as eras, durante a era dos reformadores, durante a era de Wesley, e até mesmo na era pentecostal. Tudo que eles trouxeram com uma tremenda sabedoria, com uma tremenda astúcia, porque o poder que esteve nos seus dias era o poder do animal semelhante ao rosto como de homem. Era um animal, o homem é inteligente, o homem é astuto, o homem é sábio, o homem tem capacidade de raciocínio, e os reformadores trouxeram isto com perspicácia, com sabedoria, mas as pontas soltas, ficaram pontas soltas. Ficou ainda o batismo trinitário, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ficou ainda o batismo por aspersão. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Elias virá. Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, Malaquias 4. Elias virá e restaurará todas as coisas.
Agora, meus irmãos, irmão Branham está falando, as obras, 116, almas que estão em prisão agora, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? Irmão Branham está pregando almas que estão em prisão agora, porque ele teve aquela visão lá dentro do shopping, em 1963, quando ele aguardava a irmã Meda, que tinha entrado na loja para fazer algumas compras, e ele ali talvez, num local mais reservado, talvez onde podiam ficar aguardando quem estivesse fazendo compras, e o irmão Branham estava ali, e ele teve uma visão. Quando ele viu aquela escada rolante descendo, não é que ele teve uma visão, mas ele se recordou de um acontecimento que tinha lhe presenciado na vida em 1923, quando na ocasião ele teve suas pernas atiradas, quando em uma ocasião de caça, ele quase teve suas pernas atoradas pelo calibre, pelas balas daquele calibre, daquela arma potente, e enquanto ele estava no hospital, sangrando, morrendo, ele começou a descer em uma escuridão sem parar. Começou a descer, descer, descer. E foi terrível a visão. E quando ele chegou no profundo daquela visão, ele viu naquela profundidade do inferno mulheres com seus olhos pintados, com a parte superior dos seus olhos pintados e um desenho como que de gato. Ele via lá no inferno aquela pintura, aquele rocheado, aquele esverdeado, e aquele olho puxado como de gato. E aquilo nunca tinha estado sobre a terra antes. E quando o irmão Branham, no shopping, naquela ocasião em 1963, 40 anos depois, ele viu aquelas mulheres descendo na escada rolante com aquela pintura ao redor dos olhos. Ele caiu em si e disse: onde eu tenho visto isso antes? No inferno. Tem horas que atitudes são atitudes de pessoas que estão encarceradas. Tem horas que atitudes humanas são atitudes de pessoas que estão no inferno, de pessoas que estão aprisionadas. E aquela moda ele tinha visto no inferno. Aquela pintura ele tinha visto no inferno. Então veio e inspirou-se a pregar. Almas que estão em prisão agora, não são almas que serão aprisionadas, almas que estão em prisão agora. Almas que você lhes prega o evangelho, lhe mostra o parágrafo da mensagem, lhe mostra o versículo bíblico, aplica corretamente, mas elas rejeitam, elas não querem a verdade. Almas que querem cruzar a linha da misericórdia. Almas que têm o fator humano, o sentimento humano, acima da palavra de Deus. Almas aprisionadas, almas acorrentadas, almas aprisionadas em um sistema feito por homens, que não consegue romper as barreiras impostas pelo sentimento humano, pelo companheirismo humano. Então, meus irmãos, irmão Branham diz, 116 almas que estão em prisão agora, a obra continuou exatamente do mesmo modo. Então isto tem sido que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. Então é o título que estamos dando para esta pequena palestra, Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. Note, meus irmãos, reencarnado em sua igreja, em sua noiva, reencarnado em sua noiva. Não é Jesus Cristo reencarnado em um homem e aquele homem é Jesus Cristo, não. Jesus Cristo reencarnado em sua igreja, em um membro que é um membro da noiva, para poder fazer as obras que ele fez e obras maiores,
Reencarnar, vamos pegar um pouquinho esta palavra reencarnar, é viver de novo, em outra aparência física. Jesus Cristo vivendo de novo, em outra aparência física, em sua igreja. Será que nós vamos ver isto para frente? Ou isto já está para trás? Nós que conhecemos a mensagem do profeta, nós que temos entendimento dos rudimentos, das doutrinas, do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós que fomos convidados a deixar o Egito, a deixar as denominações, nós que aceitamos o irmão Bran na primeira etapa do seu ministério, quando ele punha a mão na mão do enfermo e sua mão vibrava, mudando de cor, pois irmão Bran recebeu do anjo aquela comissão, como a Moisés foram dados 2 sinais, a ti também serão dados 2 sinais. Como a Moisés foi dado aquele sinal de lançar a serpente, a vara sobre o chão, e a sua vara transformava-se em serpente. E o segundo sinal, ele punha a mão no peito, e quando ele tirava a mão estava leprosa. Ele punha a mão de volta no peito, e quando tirava a sua mão estava sadia. Eram 2 sinais para impressionar Faraó, para impressionar o povo, para poder reunir o povo a uma chamada de saída, a moverem-se para sair para uma terra de promessa, para uma terra que Deus prometeu a Abraão, para uma terra, lá era uma terra natural, mas nós aqui é uma terra espiritual, é uma mensagem, é uma escritura, que o Egito não sabe nada dela, é uma escritura que está além do batismo, está além dos rudimentos, é uma escritura que está além da santificação, é uma escritura que está além do deserto, a segunda etapa da jornada. Deus nos chamou, Deus enviou um profeta para nos levar além da sua segunda etapa. Na primeira etapa, ele punha a mão na mão do enfermo, sua mão mudava de cor, e ele sabia qual era a condição daquela enfermidade através daquele germe que estava na pessoa. E isto elevava a fé das pessoas para crerem no Senhor Jesus Cristo. Na segunda etapa de seu ministério, o irmão Bran sabia os segredos dos corações das pessoas. Ele sabia o nome das pessoas, ele sabia a enfermidade das pessoas, ele sabia por quem aquela pessoa estava na reunião, se não era por ela própria, sabia de onde elas vinham, a rua onde elas moravam, a cor da casa onde elas moravam, sabia há muitos anos o que tinha acontecido na vida daquelas pessoas para elas estarem enfrentando o problema que elas estavam vivendo naquele dia. Foi um ministério tremendo a segunda etapa, mas este ministério de Jesus Cristo reencarnado já estava dando indícios da reencarnação, porque aqueles que creem em mim aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, obras que Jesus fez, discernindo as intenções dos corações das pessoas, sabendo quem era Pedro, sem nunca tê-lo conhecido, sabia que o seu nome era Simão e que o nome de seu pai era Jonas. Ele sabia que a mulher samaritana tivera 5 maridos e agora ela vivia com um 6º homem que também não era o seu marido. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ele sabia que Natanael era um israelita e que antes mesmo de Filipe o encontrá-lo, ele o tinha visto em uma visão orando debaixo da figueira, a 25 quilômetros de distância. Então, aquele que crê em mim fará. Isto cumpriu no ministério do profeta William Bran. E eu quero também compartilhar com os irmãos que o ministério de reencarnação também cumpriu na pessoa do 7º anjo, na pessoa de William Marion Branham. Reencarnar é tomar a carne novamente, é alguém que já viveu e torna a viver. Você nota que quando ele encarnou,
quando nasceu de uma virgem, ou seja, Deus veio em carne. No princípio era o verbo estava com Deus, que é a palavra, e a palavra se fez carne, a coluna de fogo se fez carne, aquela luz se fez carne e habitou entre nós. Agora aquela coluna reencarna, aquela coluna de fogo torna a viver na sua igreja. Não é aquela coluna de fogo tornando a viver um homem e aquele homem é o Senhor Jesus, não. Aquele homem que recebe a reencarnação da coluna de fogo, ele é a igreja, ele é a noiva. O ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. A igreja é a noiva, a igreja é o feminino. O feminino é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É o corpo do Senhor Jesus Cristo que foi edificado, que foi formado durante 7 eras da igreja. Mas nos últimos dias, ele prometeu que reencarnaria. Ou seja, ele estaria na carne humana outra vez. São Lucas 17, 26 a 30. Nos dias em que o Filho do Homem é a palavra, o Filho do Homem é a coluna de fogo, o Filho do Homem estivesse entre nós outra vez, como foi nos dias de Ló. E o que aconteceu nos dias de Ló? 3 anjos desceram do céu. 2 deles foram a Sodoma, para tentar livrar Ló de Sodoma, mas o qual era o próprio Deus encarnado, lá nos dias de Abraão, nos dias de Ló. Aquele homem que Abraão ao longe viu, vindo com mais outros 2 anjos, ele reconheceu um, e ajoelhou-se perante aquele e disse: meu Senhor, Deus, em uma carne humana. E aquele homem comeu, e aquele homem bebeu, e aquele homem pôde escutar os mistérios de Deus, porque Deus tinha um segredo e disse: não vou ocultar a Abraão. Abraão, Sodoma, os pecados de Sodoma têm se de maneira se maximizado e chegado até mim. Eu vou destruir Sodoma. E de costas para a tenda lhe fez a promessa. E Sara, dentro da tenda, riu. Como foi nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar. Jesus reencarnado em sua igreja, em sua noiva, em seu anjo, em seu profeta, de costas, discernindo os pensamentos de Sara, sem nem ao menos esboçar um sorriso fisicamente, disse Abraão: por que Sara riu? Como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos vieram, e temos um Billy Graham enviado às igrejas formais, e temos um Oral Robert enviado aos pentecostais, enviados para tentar livrar o justo Ló de Sodoma. Mas ficou com Abraão, com o eleito do dia. Tem que é enviado aos eleitos. Tem que é enviado àqueles que recebem a promessa do Filho prometido. Repetiu-se a palavra, né? Mas que recebem esta promessa do arrebatamento. Porque o Filho prometido é o arrebatamento. É a vinda do Senhor nos ares para arrebatar a sua igreja. São os eleitos que recebem esta fé de rapto. São os eleitos que são chamados a chegar até esta terra da promessa. Não na primeira, não na segunda tão somente, mas até a terceira etapa, até um perfeito entendimento da mensagem do irmão Branco. O que foi a mensagem do irmão Branco? O que foram todas as etapas? Porque nós precisamos aprender, compreender e crer em tudo que foi feito através do profeta. Nós precisamos compreender esta reencarnação, onde Jesus viveu de novo com outra aparência na sua igreja.
Quando ele reencarna, não é ele, o esposo, não é aquele homem que recebe a reencarnação que ele é o esposo, não. Ele é ela, porque a reencarnação é na sua igreja. Então ele tornou a viver com outra aparência, com outra pele, com outro véu, com outro timbre de voz, com uma outra forma de ter vindo à existência. Porque quando ele encarnou a primeira vez, ele veio através de um nascimento virginal, mas desta vez ele veio pelo ato sexual normal. Mas ele ainda mesmo assim cuidou daquele corpo, para que aquele corpo nunca bebesse, nunca fumasse e nunca desonrasse seu próprio corpo de maneira alguma com alguma mulher. Porque quando ele crescesse e tivesse maior idade, Deus teria um trabalho de reencarnação. Reencarnar é aquela coluna de fogo se fazer carne. Pela segunda vez, alfa e ômega, o primeiro e o último. O primeiro tem se tornado o último, diz irmão Branham, obra-prima 170, 171, 172. E 196, ele aponta para a igreja. Ela é o alfa e o ômega, ela, porque o irmão Branham está falando das duas igrejas na visão da noiva. Quando a primeira igreja passou, era um grupo de crentes genuínos, e depois passou as igrejas da Ásia, as igrejas modernas, a igreja pentecostal, e todos eram um bando de pessoas que não respaldavam o evangelho. Então a voz disse ao irmão Branham, ela passará outra vez. A ômega passou quando Jesus Cristo veio. Está passando quando nós, membros desse tempo, membros deste último membro do corpo, somos convocados a preencher esta última etapa. Esta era em que estamos vivendo, a era da noiva, a era do rapto, a era do Filho do Homem. Não na era de Laodiceia. A era de Laodiceia é ombros, diz irmão Branham. É ombros. Mas estamos vivendo no pescoço, diz irmão Branham. Ainda que em outras mensagens, irmão Branham fala da era do olho, que os pentecostais são os lábios. Aí é um outro prisma de enxergar a coisa. É um outro prisma. Pentecoste foram os lábios porque falaram em línguas. Os olhos é o profeta, a mente de Cristo. É outro prisma, mas no prisma das eras, da pirâmide, é a era do pescoço. É a era em que o último membro entra. E indivíduos compõem este último membro, assim como Lutero foi os pés. Mas Lutero não é os pés sozinho, como um único membro. É Lutero e aqueles que creram na sua mensagem compõem os pés com Lutero. Wesley foi as coxas, diz irmão Branham, provando sua palavra 211. Mas Wesley sozinho não é as coxas. É Wesley e aqueles indivíduos, aqueles membros que creram em sua mensagem e formam aquela parte do corpo. Pentecostes foram os ombros na era de Laodiceia. E é exatamente ali onde se forma a casca, de onde o grão tem que sair. São muitos membros compondo aquele membro do corpo. E a noiva já apareceu. A noiva já apareceu quando Jesus Cristo veio e reencarnou na sua igreja, na sua noiva. Ela tem que ser ele é ela. Ela só pode ser a manifestação do cumprimento de toda a palavra. Ele é a mecânica, ela é a dinâmica, a mecânica é a letra, a mecânica é a escrita. Jesus não foi só a mecânica, ele não foi só a mecânica, Deus não foi só a mecânica do Velho Testamento, mas ele foi a dinâmica quando ele encarnou, e a mecânica e a dinâmica junto, é letra e carne, é a letra na carne. É Jesus a palavra. O que Jesus é? A palavra. Jesus é o livro. Jesus é a palavra que se encarnou.
Jesus é a palavra que desceu do céu e que pôs um pé na terra e outro no mar. Quando ele põe um pé na terra e outro no mar, a dinâmica, a noiva apareceu. Ela se tornou carne de sua carne, ossos de seus ossos. Ali estava a noiva. Ali estava a igreja de Jesus Cristo. Ele sendo o esposo, ele é a palavra, ele é o livro, ele é os selos. Cristo é os selos. Ao nascer do sol 202, Cristo é a palavra revelada, a festa das trombetas, parágrafo 101. A igreja conhecerá seu esposo, a palavra revelada. A palavra revelada é os 7 selos abertos, é a terceira etapa. É o esposo, é Cristo, descendo do céu, Apocalipse 10. E encarnando, reencarnando. Jesus pode reencarnar. Quer ver o que disseram para o irmão Branco? Irmão Branco, a semente da serpente, parágrafo 186 ou 184 em diante, perguntaram para o irmão Branco qual é a opinião sobre a Igreja Católica. Qual é a sua opinião, irmão Branco, sobre a Igreja Católica? Eu gostaria que você não tivesse me perguntado isso, mas já que você me perguntou, eu vou lhe dizer a verdade. É a mais alta forma de espiritismo que eu conheço. E ele disse: de onde você tirou isso? Eu disse: qualquer coisa que intercede com mortos é espiritismo. Qualquer coisa que fala através de mortos, que invoca os mortos, é espiritismo. A reencarnação é uma doutrina espírita. E muitas vezes os espíritas, para poderem basearem-se na Bíblia, citam estas escrituras sobre as manifestações de Elias, para provar que eles estão certos quanto à doutrina da reencarnação. Os espíritas, eles citam a manifestação de Moisés e Elias para poderem basearem as suas teses de reencarnação. Por quê, meus irmãos? Vamos ver o que o profeta diz? Qualquer coisa que intercede com mortos é espiritismo. Qualquer coisa que invoca os mortos é espiritismo. Qualquer coisa que se reúne em torno de uma mesa e põe a mão do outro assim, e diminui as luzes e começa a invocar aquele espírito e dizer que ele está próximo, ele está aqui no nosso meio, é espiritismo. É a Igreja Católica. É o romanismo. É paganismo. Se eu disser que o apóstolo São Paulo está aqui no nosso meio, é espiritismo. Se eu criar um louvor dizendo que São Tiago está aqui no nosso meio, é espiritismo. Por quê? Porque eles já morreram. Mas crer na vinda de Moisés e Elias, eles não morreram. Eles nunca morreram. Vamos ver a palavra do irmão Branco? Se aquele santo falar de volta, então ele está no inferno. Porque aqueles que atravessaram o caminho, 186 da mensagem A Semente da Serpente, aqueles que atravessaram o caminho, a minha Bíblia diz que eles não podem voltar, nem mesmo o irmão Branco pode voltar aqui isoladamente. Não podem voltar. De onde eles estão, não podem voltar, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Até mesmo o rico rogava ao pai Abraão que Lázaro pudesse voltar e avisar seus parentes, porque ele tinha muitos parentes que também estavam destinados a ir para o lugar do tormento onde ele estava. Porque haviam muitos que também estavam vivendo o mesmo tipo de vida que ele vivia e, consequentemente, também se encontrariam no tormento onde ele estava. E dizer: pai Abraão, manda Lázaro ir lá avisar os meus parentes. Se não, Lázaro não vai lá não. Eles têm a Bíblia, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm a mensagem para ler. Eles têm os ofícios para lhes ensinar. Se eles não creem nos profetas, se eles não creem na lei, se eles não creem na mensagem do irmão Branco, se eles não creem na Bíblia, eles não vão crer se lhes aparecer um morto. Mesmo que um morto vá lá, eles não crerão.
Mesmo que irmão Bran voltasse aqui, como muitos aguardam irmão Bran, e põe a cadeira na ponta da mesa, e um prato, e outros deixam bifes congelados no refrigerador, que o irmão Bran vai aparecer. Não virá, irmão Bran isoladamente não pode vir. Se ele vir, ele está perdido. E se você invocar e dizer que um santo morto está aqui, um santo que já morreu, isso é uma blasfêmia daqueles que habitam no céu. Blasfemam do nome daqueles que habitam no céu. Se ele foi um santo, não pode voltar. É um diabo falando como santo. Se ele foi um santo, é o diabo falando como um santo. E além do mais, não é realmente o santo. E ele disse, bem, agora o momento, você intercede com os mortos também. Eu disse aonde? Ele disse, Jesus Cristo morreu, mas eu disse, ele ressuscitou outra vez. Ele não está morto. Jesus pode reencarnar. Jesus pode tomar a carne outra vez, porque ele não está morto. Moisés e Elias podem tomar a carne outra vez, porque eles não estão mortos, diz irmão Bran, na mensagem do quinto selo. Em outras mensagens, mais do 329, estes homens são mantidos vivos por Deus. O quinto selo, 329. Moisés e Elias são mantidos vivos por Deus desde que o seu ministério original para um serviço futuro. Eles serviram tão bem, eles estão vivos. E Apocalipse capítulo 11 dizem que eles morrerão um dia, eles serão mortos e jazerão por 3 dias os seus corpos naquela praça. Mas eles não estão mortos. Mas se um santo morreu, e você o invoca e diz que ele está aqui, é espiritismo. É assim diz a mensagem, é assim diz a Bíblia, é assim diz o profeta. Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. Que outra coisa poderíamos desejar além disso? Se não tão somente ver estas preciosidades e nos regozijar em torno dela. Jesus Cristo obrando no nosso meio, Jesus Cristo obrando no meio do povo americano, lá nos Estados Unidos, Jesus Cristo fazendo aquelas tão poderosas obras, Jesus Cristo pregando tão poderosas mensagens através da noiva, através da sua igreja, através de William Marion Branham. Jesus Cristo, leia as mensagens, leia os livros que falam da história, da trajetória de William Branham, das suas campanhas na África, das suas campanhas lá na Finlândia, quando aquele menininho foi ressuscitado, quando uma profecia tinha sido dada 2 anos antes dele ter ido para a Finlândia. Ele não sabia que seria na Finlândia, mas que haveria a ressurreição de um garotinho que estaria morto à beira da estrada. E tudo aconteceu perfeitamente. Milhares e milhares de profecias foram dadas pelo irmão Branham e todas elas se cumpriram. Sinais, ressurreição de mortos, mortos que foram ressuscitados durante o culto. O irmão Way caiu morto. O irmão Branham desceu e foi lá e trouxe a vida novamente. Jesus Cristo reencarnado. Quando lá na Finlândia, ele ajoelhou-se e disse, esse menininho em poucos minutos estará vivo outra vez. Se ele não voltar à vida, podem colocar uma placa nas minhas costas e sairei pela cidade e dito, falso profeta. Porque ele tinha visto na visão um menininho com os olhos de cor tal, com o cabelo cor tal, com um tipo de roupa tal, e ele estaria com os olhos, com as suas órbitas para fora, com seu pé esmagado por causa daquele acidente de carro. Jesus Cristo reencarnado foi e chamou a alma daquele menino de volta. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Lázaro, sai para fora.
Jesus Cristo, eu quando leio as mensagens, Jesus Cristo na sua igreja, quando eu leio as mensagens, quando eu vejo a revelação dos 7 selos, quando eu vejo a profecia de Jesus sendo cumprida, quando Israel se tornasse uma figueira, não passaria 40 anos sem que ele manifestasse como filho do homem, que ele retornasse, ele retornou. Você quer ver Jesus? Olha na sua igreja, olha na sua noiva, olha no profeta William Branham. Olha no ministério daquele homem. O que nós estamos fazendo hoje, dando testemunhos, como evangelistas, como pastores, como mestres, como apóstolos, pregando e dando testemunho ao que ele fez e ao que ele está fazendo através da mesma noiva, a mesma igreja, o mesmo corpo, o mesmo membro. Irmão Branham que diz, Jesus Cristo reencarnado em sua igreja. Moisés e Elias para o futuro, para os judeus, porque eles não morreram, então eles podem. E você vê assim, pastores postando certo tipo de coisa. Não é possível que esse pastor, ele está querendo enganar, ele está querendo enrolar. Ele sabe que Moisés e Elias não é espiritismo porque eles não morreram. Mas se ele coloca isso, ele está menosprezando a revelação, a inteligência do povo. Mas o povo não examina. O povo é como uma massa de manobra, de sustentação, de ostentação. Irmão sem o Espírito Santo, irmão sem uma boa palavra, irmãos que não podem dar uma boa palavra, uma boa comunicação, sem o Espírito Santo, sem a aprovação de Jesus Cristo reencarnado, aquele que pregou, que ensinou que nós devemos amar, que nós devemos ter uma boa amizade. Apesar das circunstâncias, podemos discordar da doutrina, mas nós podemos ser amigos. Nós podemos ser amigos. Podemos discordar. Mas onde estão essas pessoas? Onde estão os amigos? Onde estão os meus amigos? Onde estão os meus amigos? Todos provam. Os que têm medo de conversar com o irmão Rogério, têm medo. Mas os que conversam, ficam cientes da Escritura, ficam cientes do significado do que é representação, ficam cientes de uma Escritura deslocada. Bom, meus irmãos, eu não quero entrar nisso, porque o meu assunto era Jesus Cristo reencarnado. Quando a gente vê essas coisas, nós ficamos muito felizes, porque não é para os dias de hoje, não é uma noiva no dia de hoje, é uma noiva do dia do profeta William Branham, que desde lá pode se estender até o dia de hoje. William Branham não é o noivo, William Branham não é Jesus Cristo. E quando ele cita na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, esta Eva não cairá, esta noiva não cairá. Esta noiva, sétimo anjo. Esta noiva Elias, esta noiva Apocalipse 10, Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, essa noiva não cairá, porque o próprio Jesus, a palavra, reencarna nela. Ela e ele são um. Quem vê ela, vê ele. Quer ver ela, quer ver ele, olha nela. Quer ver a vinda do Senhor, olha nela. Olha no sétimo anjo, ela. Olha no profeta Elias, ela. Jesus Cristo reencarnado. É o que o irmão Branham diz. Festa das trombetas 203. O mesmo evangelho. O mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás. O mesmo Cristo que viveu em carne. No princípio com o povo oriental. Viverá outra vez com o povo do ocidente no fim do tempo. O mesmo Cristo reencarnado em sua igreja. Não como um homem para ser esposo da igreja. William Branham não é o esposo da igreja. Vamos. Mensagem Shalom. Parágrafo 100. E tem uma luz da hora hoje,
que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. Também fareis as obras que eu faço, obras maiores, coisas maiores do que ele fez, coisas maiores do que Jesus fez. Quando ele esteve encarnado, ele prometeu: aquele que crê em mim fará as obras. Seria ele mesmo reencarnado naquele, sua igreja. Obras maiores que estas fareis, porque eu vou para o Pai. Obras maiores, coisas maiores do que ele fez? Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Eu creio nisso. Parece humilde. Olha o que o irmão Branco está falando. Parece que para cima da compreensão, parece que passa acima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Como alguém poderia fazer coisas maiores do que Jesus fez? Tenho traduzido isso muitas vezes mais. Quer dizer, o irmão Branham tinha uma forma de traduzir aquilo como, não obras maiores, mas mais obras, mais tempo de ministério, mais coisas foram feitas, mas a mesma coisa, maiores. Ele disse em São João 14:12, obras maiores do que estas fareis. Você notou? Quando ele foi transformar água em vinho, ele tomou a água primeiro, uma substância já criada, e a tornou vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Ele tomou o pão que uma vez era trigo, feito pão, partiu, pendurou distribuiu para o povo e voltou de novo, criação multiplicada. Irmão Branham está falando agora das obras do Senhor Jesus Cristo, daquele Deus feito carne. 102, mensagem Shalom. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria obras maiores. Jesus Cristo reencarnado na sua igreja mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos. Isso agora é para quem conhece a mensagem do irmão Branham, sabe do acontecimento quando ele estava caçando e não tinha conseguido nada, e Deus disse a ele: você precisa comer, quantos esquilos você quer? E irmão Branham falou a palavra, e 3 esquilos vieram à existência, e ele os matou, levou para casa e comeu. Onde não havia sinal de criação, ele fez obras maiores. Jesus Cristo reencarnado na sua igreja, na sua noiva. Não é agora que surgiu a noiva, não é agora que ele operou na noiva o que ele não pôde fazer lá atrás, conforme a era de Pérgamo, página 148. Eles, os que estão na noiva, fazem somente a vontade dele, ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é dado através de um profeta. A noiva tem o assim diz o Senhor, porque a noiva, que é composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, conforme perguntas e respostas sobre o selo 232, essa noiva tem o assim diz o Senhor, porque esta noiva tem apóstolos, tem mestres, tem evangelistas, tem pastores e tem o assim diz o Senhor, que é o profeta. A noiva tem o assim diz o Senhor. Se a noiva tivesse só pastores, evangelistas, mestres e apóstolos, sem o profeta, não teria o assim diz o Senhor. Mas como nós temos o profeta, o assim diz o Senhor, na revelação dos selos, na multiplicação, na criação, nós que somos parte desse quíntuplo, temos o assim diz o Senhor. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus nele, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Jesus não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Ele produziu obras, ele pregou a respeito dos selos, mas ele não falou do 7º selo, ele não trouxe nada à existência. Portanto, isso minhas palavras, portanto agora ele opera na noiva
e através dela. Quer dizer, ele completa a sua obra através da noiva. Quando é que ele vai completar sua obra através da noiva? Ele já fez através da noiva, quando desceu nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias em que irmão Branham estava na terra, nos dias do seu ministério, era Deus operando através da noiva. A noiva Branham, a noiva Filho do Homem, a noiva Malaquias 4, a noiva São Lucas 17, 26 a 30. A palavra tem se tornado carne, como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4. É a mensagem obra-prima 170. A palavra tem se tornado carne, a palavra tem reencarnado, a palavra, a coluna de fogo, tem se tornado carne, como ele prometeu em Lucas 17. Cristo veio e se fez carne na sua igreja. Almas que estão em prisão agora, 116. Ela é ele. Que coisa boa, meus irmãos. Eu ia ler aqui o único lugar provido por Deus para adoração, 203, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Meu tempo já se esgotou. Amém? Que Deus continue abençoando a todos os meus amados irmãos que me dão o privilégio de poderem assistir estas pequenas explanações que descem ao nosso coração. Que Deus abençoe todos os irmãos do meu ministério que têm confiado na minha pessoa, na minha vida, no meu chamado para poder guiá-los e cuidá-los de suas almas. Que Deus os abençoe e lhes recompense por isso. Sempre rogo as vossas orações e podem crer que eu aqui do outro lado estou orando por vocês dia e noite. Amém? Bondoso Pai Celeste, mais um tempinho que tivemos de meditação em torno da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor cumpriu, aquilo que o Senhor já fez nos dias da voz do sétimo anjo, e nós aqui somos testemunhas e cremos sem tê-lo visto, sem tê-lo conhecido, nós cremos que o Senhor fez isso. Estamos aqui nos regozijando, nos avivando e aguardando, Senhor, aquele grande dia em que Tu nos chamarás e nós seremos mudados. Obrigado por este tempo, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos Teus eleitos. Obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos.